Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aí no Bora Mundo. E esse vídeo a gente vai dar continuação aos vídeos de história. Bom, se você acompanhou desde o primeiro vídeo, você vai perceber que no terceiro vídeo eu falo que eu vou entrar falando em um próximo vídeo sobre os povos primitivos, né? Eu acabei mudando o direcionamento e eu vou começar falando do mundo medieval ocidental, beleza? Por quê? Eu acho que no atual momento, de forma geral, tem um interesse maior começar esse período, tá bom? Até porque a parte da história do período primitivo, ele é extenso, tá bom? Só que creio eu que para uma reflexão mais atual sobre questões políticas, econômicas, sociais e tudo que está tão em voga, né, hoje, e já faz um tempo que isso se tornou aí, começou a ter alguma relevância para as pessoas. Então eu pensei que começar desse período seria interessante, né, porque é um período onde começa a mostrar moldes da sociedade, desenvolvimentos de uma forma diferenciada, né? De uma forma aí que nós podemos falar que o seu desenvolvimento, o seu crescimento é muito mais interessante para você entender e começar a olhar a realidade com esses pontos, né? Você absorver esses pontos. Bem mais útil do que você pegar a história primitiva de quando o homem morava na caverna, piriri, fez o aço, não sei o que, e descobriu o aço, a roda. É muito mais interessante nós já começarmos a falar de uma sociedade que está um pouquinho mais evoluída, tá certo? Então vamos lá. Vocês viram aí no tópico do vídeo, tá? Que é o mundo medieval ocidental, tá certo? Então nós vamos falar praticamente das questões do Ocidente no mundo medieval. Porque tem... medieval é um período, né? A Idade Média é um período da história e o período da história aconteceu para tudo, né? Aconteceu para o Ocidente, tanto quanto para o Oriente, tá certo? Então, nós vamos falar especificamente do Ocidente, tá certo? Então, agora é um videozinho de apresentação e introdução. O que a gente vai falar? A gente vai começar aí falando de Roma, tá? Roma e a unificação de Roma. Essa unificação de Roma, o que vai tratar essa parte da unificação de Roma do vídeo, que praticamente é o primeiro momento, né? É de como Roma, ela expandiu. Porque Roma foi um império, mas foi um mega império, né? Nós tivemos outros impérios, mas o Império Romano, ele se expandiu de uma forma muito grande por causa do seu processo político, seu processo social, seu processo econômico, seu processo de filosofia mesmo de império. Ele, então, dava possibilidades dela se expandir, tá? E ela se unificou com uma série de outros povos, tá? Quando eu falo se unificar, eu não estou falando que chegou lá e falou assim, vamos ser amigos e tal, e foram amigos e se juntaram. Não, lógico. Teve todo um processo que a gente vai ver mais para frente. Mas nós vamos tratar da unificação de Roma e ver como ela se tornou esse grande império, tá certo? E nós não podemos esquecer, aqui eu tenho 3 nomes, que é os mesopotâmicos, os persas e os macedônicos, tá? Eles foram povos que conseguiram aí... crescer, né? Principalmente aí, aqui nós estamos falando do Ocidente, agora do Oriente, principalmente esses povos aí, eles conseguiram crescer, desenvolver os seus impérios e em alguns momentos até antes que Roma, tá? A diferença é que o Império Romano foi maior, tá? Foi maior e teve uma potência diferente, tá certo? Mas esses 3 povos aqui já começaram a sua expansão, começaram a tomar território, começaram a expandir os seus territórios, tá bom? E criando os seus impérios, tá bom? Outro ponto da apresentação interessante é o que Roma vai mobilizar e vai desenvolver, tá? E aqui então Roma vai mexer na questão do domínio e na questão do poder, tá? Ela vai universalizar. Agora, o que é Roma universalizar o poder? É ela expandir, né? Levar para mais longe, para mais fronteiras, o seu exército e as suas leis, que era a forma de dominação e de controle. Você tem um exército, você tem a tua lei, está tudo nas suas mãos. Então, Roma vai expandir aí o seu domínio de poder, ela vai universalizar para todos os lados que o Império Romano for expandindo, tá certo? Esse é um outro ponto que nós vamos ver também. Outra forma interessante é que vai acontecer durante esse período da história aí, são as relações, tá? As formas de relações que Roma tem como império no seu domínio de território. Quer dizer,
ela vai alcançar povos e vai dominar aqueles povos, tá? E ela vai fazer relações, muitas relações, inclusive relações de todos os níveis culturais, econômicos, né, geopolíticos, e todas essas relações a gente vai ver que mais para frente vai resultar em uma crise, tá? Mas Roma, ela vai se, né, relacionar de uma forma muito particular com cada tipo de povoação. Por quê? Cada tipo de povo tinha uma cultura diferente, tinha uma estrutura social diferente, econômica, estava em um nível de evolução diferente. Tem povos que estavam em níveis tecnológicos mais avançados, outros estavam de um nível rural muito mais atrasado, né? Ou níveis anteriores àquele. Então, Roma foi se relacionando de forma diferente com cada povo. Isso vai gerar uma crise, principalmente no Ocidente, tá? Bom, aí depois que nós lemos isso e tal, o que vai acontecer? Vai falar o que foi essa crise. Por quê? Porque o império que está crescendo, um império gigante como Roma, que mantém essas relações e desenvolve essas relações por causa dessas relações, agora vai começar a acontecer uma relação e uma crise, tá bom? O que acontece é que essa crise ela vai ser tão feia que é o seguinte, vai dar na tomada dos bárbaros germânicos, tá bom? Então, Roma aí vai ser tomada pelos bárbaros germânicos. Por quê? Pela fragilidade e pela potência da crise. Quer dizer, não foi uma crisezinha econômica, nem social, nem política, nem ideológica. Foi uma crise movida por um relacionamento, movida pelo sistema de expansão, que vai enfraquecer Roma e vai fazer com que ela seja, então, tomada. Ela não foi destruída, ela foi tomada pelos bárbaros germânicos, tá bom? Bom, o que acontece? Não foi toda Roma, tá? Nós temos aí a Roma oriental. Nós estamos falando da Roma ocidental, do Ocidente, tá bom? Então, a Roma oriental tinha sistema, formas de relacionamento diferente. O que aconteceu? Roma oriental sobreviveu, tá bom? Roma oriental sobreviveu dessas crises e aí nós vamos mostrar qual foi o desfecho dela ter sobrevivido. Mesmo que ela tenha sobrevivido, ela ficou aí com parte pequena do poder, tá bom? Por quê? Porque uma parte muito grande, que era a ocidental, do Ocidente, a parte que mais expandia, ela foi tomada pelos bárbaros germânicos, tá certo? Bom, próximo ponto aqui é o seguinte, qual vai ser o nosso período de trabalho? Nosso período de trabalho do mundo medieval ocidental, a gente vai começar a falar do século V até o século XV, tá bom? A gente vai falar desse período aqui que nos interessa, é praticamente da queda de Roma até quase o finzinho ali do sistema feudalista, tá? Do sistema feudal. E aí, isso vai desembocar em algumas questões, né? Por exemplo, nós vamos ver nesse período como é que vai desabrochar a sociedade medieval, tá bom? Quando Roma cai, ela é invadida pelos bárbaros, e aí começa um novo processo de civilização, processo civilizatório. Nisso, vai se desenvolver a sociedade feudal. Essa sociedade feudal aqui, ela se desenvolveu praticamente aí por movimentações da igreja que fez com que acontecesse um processo de junção dos povos, né, que são os povos germânicos e o que restou dos romanos, né? Essa unificação desses povos aí e essa relação e inter-relação vai fazer surgir um novo modelo, que é o modelo da sociedade feudal, certo? Bom, e aí é o seguinte, nós temos, né, o modelo da sociedade feudal surgindo aqui, só que nós temos também uma expansão de um modelo lá no Oriente, num sistema dos muçulmanos do seu império, que nós vamos ver também. Então, quer dizer, uma primeira coisa interessante na apresentação é você ver que não é só no Ocidente, no Oriente também está acontecendo muita coisa na história, principalmente com os muçulmanos, que são povos muito grandes, tá certo? Bom, e para finalizar a apresentação aí do conteúdo que vai ter nesse primeiro material sobre a Idade Média, porque nós estamos falando não de 1 ou 2 vídeos, o mundo medieval é um mundo muito extenso, aconteceu muita coisa interessante, principalmente no passo a passo de como a sociedade foi mudando o seu ponto de vista, a sua perspectiva. Ela vai chegar na Idade Moderna, uma sociedade diferente, tá certo? E é importantíssimo nós sabermos essa raiz, pelo menos começando do mundo medieval, tá certo? Bom, o que acontece? Todo esse processo vai mostrar pra gente a consolidação do feudalismo. Como é que foi o feudalismo, como ele se consolidou
como é que toda essa história levou o feudalismo a ser o que ele foi, tá certo? E depois aí acabando com o fim do feudalismo e entrando na Idade Moderna, tá certo? Bom, eu acho que é isso, essa foi a apresentação do nosso nova etapa da história, né? Nós falamos um pouquinho do historiador, falamos um pouquinho do tempo da história, falamos um pouco sobre períodos históricos e tal. E agora nós vamos começar com uma civilização importante. Nós vamos começar com um período importante da história. Um período onde o jogo foi virado várias vezes e toda uma questão de leis, estrutura social, estrutura econômica, vai vir desse processo. Então, é muito interessante nós pegarmos direitinho tudo o que o livro de história tem para nos oferecer sobre esse período. Tá certo? Bom, espero que você tenha gostado. Isso aqui foi uma apresentação, tá? Eu não poderia já começar direto a matéria, porque como vocês viram, são várias etapas, então é interessante falar um pouquinho das etapas para você saber o que esperar já, tá certo? Todas elas são enormes, então fica firme aí com a gente nos vídeos. Curte, compartilha, se inscreve no canal para toda vez que eu fizer vídeo, você ser notificado. Para ser notificado, você tem que clicar no sininho aí, deixa ele ativado, e toda vez que eu fizer vídeo vai chegar tanto os de história como os outros, tá bom? Já temos 3 vídeos de história anterior a esse, então vê lá aqueles 3 vídeos para você entender algumas questões, depois continue esse daqui em diante, tá certo? Bom, isso aí galera, essa foi a apresentação, fica com a gente, até o próximo vídeo, valeu!